Saudação e a graça do Senhor. Estamos aqui para mais um programa, no Momento Conversa, a qual tem sido uma bênção, creio que na vida dos irmãos, né, e nas nossas também, pois a cada programa qual falamos nós aprendemos mais e mais. Né? Está conosco neste programa o irmão Mateus, o irmão Rafael e o irmão Tiago. Amém? Sua saudação, irmão Mateus. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio novamente estar aqui com os irmãos. Espero que Deus possa entrar em cena e compartilhar da sua palavra conosco nesse momento. Amém. Irmão Rafael. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Mais uma vez é uma grande alegria nós estarmos aqui falando sobre a palavra de Deus e que Deus possa nos ajudar neste programa a falar sobre a palavra dele. Que Deus possa nos usar. Amém. Irmão Tiago. Deus abençoe os irmãos, que todos sejam ricamente abençoados por essa palavra que iremos conversar hoje, meditar hoje. Amém. Vamos tomar uma escritura que está em Êxodos capítulo 23. Essa é uma escritura bem conhecida do Antigo Testamento. E o profeta irmão Brana pregou uma mensagem intitulada O Anjo de Deus. Nós iremos discorrer um pouco sobre esse tema. Diz assim, Êxodo capítulo 23, versículo 20. Vamos começar 19. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve a um lugar que tenha preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Então, vamos intitular esse programa neste momento, conversa, como Ele está sempre ao nosso lado. Para darmos início, o profeta Brana fala assim que anjos, eles são seres celestiais. São seres que vivem na presença de Deus, né, que não conhecem o pecado, não conhecem as coisas que nós conhecemos. O profeta fala, o que são anjos de Deus? O que é esse anjo de Deus? Ele fala assim, que são servos. Dentro de uma família existem os servos, existem os filhos, e eles estão abaixo de nós. Eles estão na categoria inferior, porque nós somos filhos, esposas de Deus, e anjos são nossos servos. Eles vêm para nos servir, nos trazer as coisas. Para darmos início, irmão Mateus, gostaria que o senhor começasse comentando neste programa. Amém, amém. Maravilha, essa escritura é muito interessante. Eu até gostaria de ler o versículo 22, que é adiante, né? Que a gente leu 19 até o 21, e diz assim: Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos seus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. A gente observa que aqui Deus está falando com Moisés, ele está falando do anjo. Ele tinha que, não só ele, mas como o povo, né? Ele está falando diretamente para o povo também, eles tinham que ouvir a voz desse anjo. Só que você observa, quem que Deus disse que destruiria esses inimigos? O próprio Deus destruiria, né? A gente pode observar também esse anjo de Deus, porque nós sabemos que um anjo, ele também é um mensageiro, né? A gente olha isso dentro das eras da igreja, né? E o profeta nos ensina isso. E você vê a importância de um profeta, né? Porque um profeta, ele é um anjo, ele é um mensageiro de Deus. Ele traz uma mensagem de Deus. Então, a partir do momento que você ouve a voz desse anjo, Deus, ele entra em batalha por você. Por quê? Por causa da obediência. Porque você está ouvindo a voz deste anjo. E ele está indo adiante de você, né? Você vê que já não é o homem caminhando sozinho, não é um povo que anda se guiando por qualquer coisa. Não, mas está indo um anjo à frente dele, ordenado por Deus, para que eles ouçam e para que esquie aquele povo. E esse povo, a promessa é que se ouvir a voz desse anjo, ouvir tudo que esse anjo diz, né? Eles venceriam todos os seus inimigos, eles venceriam todas as suas batalhas. E Deus destruiria todos os seus inimigos, né? Olha que coisa grandiosa. Então você observa que um anjo,
esse anjo de Deus, ele também é, vamos dizer assim, uma parte de Deus, que Deus doa para guiar seu povo. Você observa? Vem direto de Deus. De onde esse anjo veio? A gente observa, né? Desse anjo que a gente está citando nessa escritura. Ele veio direto da presença de Deus. Da onde que veio o anjo que apareceu por Mombrana? Direto da presença de Deus. Amém? Então, eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso porque Deus, ele nunca nos deixa só. Não. Né? Ele nunca nos deixa só, ele sempre ordena, ele sempre está ao nosso lado batalhando. Às vezes a gente olha de uma maneira natural e a gente, às vezes, humanamente falando, podemos nos sentir sozinhos. Mas Deus, ele nunca nos deixa só. Sempre tem um anjo adiante de nós, lutando contra os nossos inimigos. Eu achei tremenda essa escritura. Pode falar, não. Igual na história de, os nomes me corrija se eu estiver errado, mas é Eliseu e o moço que é, o nome do moço? Geazi. Sim, que ele não via, né, a legião que estava com ele. Sim. Só que ele nunca teve só, ele sempre teve aquele exército junto com ele. Perfeitamente. E uma coisa muito interessante, Mateus, o senhor dizendo isso, ele irá adiante de nós, de vós. Mas o profeta fala assim que tudo tem um preço a se pagar. Sim. Para você ter esse anjo, porque a Bíblia diz, os anjos acampam ao redor daqueles que o quê? Que temem. Então não basta você apenas ser qualquer pessoa. Entendeu? Você tem que ter um coração sincero, né? E ele honrará aquilo, protegendo você. Porque se você ler dentro da Bíblia, várias escrituras, a gente lê dentro das escrituras da Bíblia, você vai notar sempre a mesma frase, o anjo de Deus, e o anjo do Senhor, e o anjo de Deus, e o anjo do Senhor. Foi o anjo de Deus que chegou até Agar, foi uma das pessoas que comissionou Agar criar o filho dela. Foi o anjo de Deus que chegou a Noá e falou sobre Sansão. Ele deu uma promessa de um filho para Sansão. E se você não está lendo a Bíblia, há duas promessas que ele dá de filho. O anjo de Deus desce para dar filho, que é Sansão, e também a Maria. Nós iremos entrar em alguns detalhes. Irmão Rafael, gostaria que o senhor puxasse um gancho nessa linha? Amém. Eu estava observando o irmão Mateuzinho falando, né? Que sempre é um anjo ao nosso lado, né? Por mais que às vezes nós não conseguimos ver com nossos olhos naturais, mas sempre há um anjo ali ao nosso lado e isso, de certa forma, nos conforta, né? O irmão Mateuzinho estava falando, eu lembrei de várias mensagens que o profeta ele cita, mas tem uma mensagem específica que eu não vou me recordar agora, mas o irmão Brando cita, né? Que às vezes nós estamos passando por diversas batalhas, muitas provas, e às vezes nós olhamos aquilo e às vezes nós não encontramos saída naquilo. E Deus ele vai te provando ali, e vai chegando mais perto. Por exemplo, você tem uma conta alta para pagar ali, você não sabe como pagar aquilo. Aí Deus vai te provando para testar a sua fé. Aí vai chegando perto do dia de pagar e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas sempre tem um anjo ali te observando, como que você vai agir diante daquela prova. E tanto é que o profeta fala, né, vamos supor que você tá descendo uma montanha aqui, e quando você chegar aqui, seu próximo passo você cai lá embaixo. Quando você está perto desse próximo passo, vem Deus, o anjo de Deus, e te puxa, ele traz a solução para aquilo, né? Eu até queria ler um parágrafo aqui, eu creio que vai dar luz para os irmãos sobre esse assunto. Lá no parágrafo 12, né, sobre a mensagem o anjo de Deus, que nós estamos meditando, o profeta diz assim, ó, antes ele estava contando um testemunho de uma irmã, né, descrevendo como que era esse anjo, né? Como que era esse anjo que ela viu através do profeta, né? O profeta ele estava orando por ela, por uma pessoa ali, e ela viu aqui o anjo ao lado do profeta e ela estava descrevendo, né? Como que era esse anjo. Aí diz assim, ó, agora, esse é o anjo de Deus. Ele foi visto muitas vezes no culto e eu sei que ele está aqui nesta noite. Eu sei que ele está aqui e eu senti 3 ou 4 vezes desde que eu cheguei aqui. Agora, se alguém pode saber agora, muitas pessoas entendem mal. Agora, isto não é de forma alguma, amigos, um culto ao anjo. Não é. Não oro em nome do anjo. Nem conheço o seu nome. Mas se você verificar as escrituras, quando Deus envia seu povo, é um anjo que os dirige. Moisés, aí entra o que o Matheus estava falando, né? Moisés, você diz bem, e quanto ao Novo Testamento, certamente foi o anjo do Senhor, correto. Pedro, quando estava na prisão, o anjo do Senhor desceu, correto, e o libertou. Muitas vezes, quando ele veio a Macedônia,
quando ele estava no naufrágio, o anjo do Senhor apareceu para ele naquela noite e disse que ele tinha dado todos eles em suas mãos. Certamente é sempre, Paulo nunca adorou o anjo. João ao redor, depois que todo o livro de Apocalipse foi escrito, então João disse, eu caí aos pés do anjo, isto é certo, que mostrou essas coisas. Ele disse, adore a Deus. Ele era um semelhante dos profetas, bem. Então nós vemos que o anjo, ele é um enviado de Deus, que foi como o Mateus disse, até que o profeta cita aqui, né, Paulo, por exemplo, na prisão, foi o anjo que foi ali até o libertou, né, que sempre tem um anjo ao nosso redor para suprir as nossas necessidades, né. Perfeitamente, irmão. E os anjos, eles têm as funções, né, porque se ele acampa, eles têm que proteger, porque a Bíblia fala que Satanás está ao nosso derredor, né, e ele está ao nosso redor. E esses anjos, eles têm algumas funções. Se eles são servos, eles devem servir. Né? Eles estão aqui para proteger, eles estão aqui para trazer uma mensagem, né? E quando olhamos dentro da Bíblia, como eu disse aqui, várias vezes nós podemos ver isso. Eu quero tomar uma escritura aqui que está em Êxodos, também capítulo 3, diz assim no versículo 2: E apareceu o anjo do Senhor uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhei eis que uma sarça ardia em fogo e não se consumia. Então observe, a mensagem que foi dada a Moisés foi por um anjo. O anjo do Senhor, não é qualquer anjo. É um anjo do Senhor. A Bíblia é bem clara. Quando você lê, várias vezes você vai encontrar em minúsculas o anjo, em letras maiúsculas, ou Deus, ou Senhor. Aí o profeta vem e fala assim, este anjo, o profeta via, como o Rafael disse que leu, ele via várias vezes esse anjo. Tem uma vez até que o irmão Billy Paul teve o privilégio de conhecer o anjo. Ele estava dormindo e o anjo desceu no quarto e ele pediu permissão para o anjo se o filho dele poderia ver ele. Ele permitiu que sim. Ele descreve as mesmas características do anjo. Não me recordo agora, mas Billy Paul dá um testemunho e diz como é que era o anjo. Parecia com uma forma de um homem, né, as vestimentas, os trajes dele. E de repente ele sumiu. Então o profeta, assim, várias vezes quando o profeta ia pregar, havia um anjo do lado direito dele, né, que é onde ficava para trazer o povo daquele lado, sempre do lado direito. Então, assim, como leu também aqui, nós não adoramos o anjo, porque o anjo ele está para servir a nós e a Deus. Porque nós somos noiva e Deus é o esposo. Então, ele está para servir esses dois. Então, nós não adoramos um anjo. Eles são responsáveis por trazer uma mensagem até nós. E aí o profeta diz assim, que como nós lemos lá em Êxodo, ele sempre vai adiante, ou seja, ele vai sempre olhando o caminho. Ele sempre está analisando o caminho primeiro que você. Por isso que há certas coisas que você passa que às vezes você nem sabe o que poderia estar acontecendo na frente. Sim. Há certos livramentos durante o dia, há certos livramentos durante a noite, no trânsito, no serviço, alguma coisa você fala, puxa, mas eu nem imaginava certas coisas que eu penso, mas é um anjo que estava ali. E se vocês notarem em Apocalipse, era um anjo que levava as orações até diante dele. Então, observe, as orações são encaminhadas por um anjo. Mas, bom, Tiago, gostaria que desse continuidade. Na hora que o irmão Rafael estava falando ali sobre Deus deixar a gente descer a montanha até o ponto de quase cair para ele pegar a gente. Eu lembro da história da águiazinha que o irmão Brana conta, que a mãe águia não fazia por mal, sabe? Ela tinha que testar a águiazinha e às vezes esse anjo ele se afasta um pouco e fala, vai, eu quero ver você voar. Porque se ele ficar assim, sabe, mimando a gente, às vezes a gente não sai do lugar, sabe? Às vezes tem provas que a gente pensa, meu Deus, mas Deus não tá comigo não, porque tá feia a coisa, mas é Deus querendo que a gente voa, sabe? Mas se ele vê que a gente vai cair, ele não vai deixar a gente se jogar no chão, sabe? Ele vai pegar a gente no último minuto ali, quando a gente achar que já era, que acabou tudo, ele nos socorre. E também eu vi uma frase um tempo atrás que dizia assim, na hora do teste é a hora que o professor fica mais calado. E é totalmente verdade, né? Tá na hora da prova lá, o professor não vai ficar falando, lembra de tal conteúdo lá, tal coisa. Ele não vai ficar falando, ele fica em silêncio. Puxando aqui uma linha que eu gosto muito da escritura, só não tenho ela aqui, mas que fala lá, sem mim nada podeis fazer. Sem esse anjo de Deus, sem Deus ao nosso lado, nada a gente pode fazer, sabe?
O irmão Brana mesmo fala que não era ele que curava, que era o anjo que estava junto com ele que curava, era o anjo que ministrava a palavra. Ele só estava ali como porta-voz. Eu não separei esse parágrafo, mas ele falava que eu somente sou um porta-voz aqui. O anjo é que fala, o anjo é que faz, o anjo é que vê, o anjo que via as vibrações, ele que sabia o espírito que estava na pessoa. E isso sempre me toca muito, essa escritura, sabe? Sem mim nada podeis fazer, porque às vezes a pessoa pensa, tô conseguindo bem aqui na caminhada cristã, e vem o espírito se exaltar. Mas se o anjo de Deus se afastar um pouco, cai na hora. É verdade. Perfeitamente, irmão. E dentro da mensagem, o anjo de Deus, o profeta conta um testemunho. Ele diz assim, eu tinha metade, a fita é bem cortada, os irmãos vão ver algumas coisas, é bem cortada essa fita. Eu tinha metade e foi, a fila vinha um homem que apareceu com uma mulher. E ela estava, a fita de novo cortada, ele diz assim, e quando eu segurei a mão dela, claro, sentia vibração porque a artrite era causada pelo ácido. Então essa mulher, ela estava doente, ela foi procurar o profeta para uma oração. Então os irmãos notam o que o profeta vai dizer. Ele diz assim, e eu orei pela mulher. Enquanto, diz assim, os olhos dela pareciam entrar em transe. Eu passei por ela, claro, saí e fui embora. Voltei de novo em alguns dias e o marido dela estava na porta. E ele disse, irmão Brana, ele disse, algo aconteceu com minha esposa. Ela fala como se estivesse delirando. E o profeta tinha orado por essa mulher, ela foi para a casa dela e depois de um tempo o profeta voltou e esse homem estava esperando o profeta. E o profeta diz assim, eu disse, o que parece estar de errado? Ele disse, bem, aqui é o que está. Disse, quando você estava orando por ela, ela parecia estar em transe até que chegamos em casa. E ela me perguntou quem era aquele outro homem que desceu com você, quando você orou por ela. E ele disse, não havia outro homem. Disse, sim, um homem com um manto branco de cabelos escuros. E eu disse, diga isso de novo, irmão. O homem estava contando um relato para o profeta. E o profeta pede para ele repetir novamente. Ele diz assim, diga de novo, irmão. Ele disse, aquele é o anjo de Deus que apareceu. Ela disse, ora, ele estava olhando para o irmão Brana quando ela estava orando. E disse, ele falou comigo. Ele disse, agora você está procurando por cura. Disse, a oração do irmão Brana será respondida, você será curada. Então, o anjo, a mulher teve a oportunidade de conhecer o anjo. Então, quando as pessoas falam que o profeta não era um apóstata, era um homem que enganava as pessoas, há pessoas que teve evidência, Deus permitiu evidências de ver que não era ele sozinho. Havia um anjo, que quando vocês leram durante os testemunhos da vida do profeta irmão Brana, um anjo apareceu para ele durante as fases menores da vida dele. E o anjo disse, se você conseguir fazer que o povo creia em você. Entendeu? Aí o profeta também fala assim, é muito difícil um mortal crer em outro mortal. Aí uma coisa que o profeta fala assim, é muito interessante, diz assim, mas eu não quero que vocês creiam em mim. Não sou eu sou o curador, eu não sou o intitulado homem que cura, o homem que faz as coisas, não é eu, é um anjo. E Deus permite as pessoas verem este anjo que estava ao lado dele. Várias mensagens você lê o profeta fala assim, eu estive um bom tempo em meu escritório onde eu vi a presença de um homem descendo e eu vi esse homem falou comigo. E o profeta, e essa mulher conta o relato para ele. Mateus, diga mais alguma coisa baseada nessa história? Amém, amém. E é tremendo. Até uma coisa assim que a gente encontra na mensagem dons chamados sem arrependimento, dons chamados são dados sem arrependimento, que o profeta ele fala, até bem assim, ele falou, vocês têm que crer em mim. Para você receber a cura. Porque era uma ordem que o anjo deu, né? Que eles tinham que crer no irmão Brana como um profeta, como um homem de Deus, para que elas pudessem receber a cura, né? A mesma coisa foi o que Jesus disse, né? Crede em mim. Porque você observa que é o mesmo ministério o ministério do Filho do Homem, né? O ministério profético, o ministério de Deus profeta novamente na terra. Você observa que é o mesmo ministério, vamos dizer assim, de anjo, né? Como um anjo mensageiro. E é algo interessante, porque quando você pega, por exemplo, a linha dessa irmã, que teve a oportunidade de ver o anjo e ouviu, né, e recebeu sua cura, por tantas outras coisas também ouvi por outras pessoas,
até mesmo ministros que ficavam atrás do irmão Branham naquelas convenções, que com certeza viram coisas e coisas milagrosas e não conseguiram crer e receber ele como um profeta. Você observa? Quantas e quantas muletas e pessoas curadas e câncer na plataforma, eles não conseguiram crer nele também como um anjo de Deus, porque ele era um anjo mensageiro de Deus, um anjo da era. Né? Aí tem uma escritura que diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Né? Você veja que é maravilhoso. Essa irmã ela pôde ter visto, ela pôde ter o privilégio de ouvir e de ver. Mas quão grandioso é aqueles que não precisaram ver um anjo, mas receberam por fé. Receberam por fé, por crerem que esse homem é um profeta. Né? Igual a mulher gentia, né? Ela nunca tinha, como o Brana fala numa mensagem, não vou recordar agora, mas fala que ela nunca tinha visto um milagre. Sim. Mas ela sempre ouvia aquilo, deu fé, porque não fala a fé vem pelo ver. Porque tanto que a fé é da coisa que não se vê, sim, a prova das coisas que não se vê, né? Então, o que você ouve, né? Sim. Isso é tremendo, rapaz. E você vê que o profeta diz, todas as coisas é por fé. Nada no reino de Deus não é por fé. Tudo é por fé. Né? É maravilhoso. Claro, se a gente tiver o privilégio de ver um anjo, é maravilhoso. Mas quão grandioso é quando Deus te permite que você creia sem você ver. O profeta ele relata o caso de um homem, numa reunião, que ele era um jornalista. E ele foi na reunião do irmão Branham justamente porque o jornal dele ia publicar um artigo para criticar o irmão Branham, para criticar a reunião. O irmão Branham ele fala que estava numa fila de oração e ele viu um espírito passando. Ele viu um espírito passando ali. E era um espírito de epilepsia, se eu não me engano. Esse espírito passou e o profeta disse, alguém na reunião que foi liberto de um bócio, se eu não me engano, esse é que ele usa lá. E aí ele pegou e ninguém se manifestou, né? E de novo esse espírito passou. O profeta até que estrangulando, até disse que era uma coisa bem feita. E o profeta bramou de novo. Falou, alguém nessa reunião que se manifeste foi liberto do espírito de um bócio. E era justamente esse homem que foi lá para criticar. E o profeta diz, ele foi lá para criticar. E ao ele ver o poder de Deus, ele conseguiu crer no poder de Deus e receber a sua cura. Você vê que tremendo. Então, o que nós precisamos muitas vezes hoje? É conseguir chegar em Deus e perceber o poder da glória de Deus. Né? Para que possa, vamos dizer assim, ser criada essa fé poderosa. Né? Porque a gente fala, pô, é maravilhoso a gente ver um anjo. Né? É maravilhoso a gente ver coisas celestiais. Né? Mas quão grandioso é você crer sem que seja algo alcançável dos seus olhos. Né? Algo que chegue ao seu coração e manifeste aquilo ali. E o senhor dizendo isso, Mateus, o profeta fala assim, que teve muitas pessoas, inclusive ele conta nessa mesma mensagem, que pessoas viram um anjo, né? E o anjo deu um aviso para aquela pessoa, disse, você está com uma doença, e você só pode ser curada se você aceitar Cristo, se você for a tal igreja, e no momento da emoção a pessoa tomou uma decisão. Sim. E ela foi curada daquele espírito, ela foi curada daquela enfermidade. Mas passado um tempo mais tarde, aquela pessoa veio a falecer. E antes dela falecer, ela voltou aos costumes que ela tinha antigos, sendo que o anjo tinha dado uma ordem. Então, observe, quando o anjo dá uma ordem, ele não dá por palavra própria, é Deus que dá a palavra através dele. Porque o anjo é um ser celestial. E aquele anjo disse àquela mulher, falou assim, ó, você para de fumar, você volte a sua vida a Cristo, você procura uma igreja, você enche com o Espírito Santo. E a mulher, na hora da emoção, aceitou aquela vamos dizer, uma proposta para ela, levou aquilo. Aí eu pego a minha cura e depois, mais tarde, alguns pastores na minha falaram, irmã, você teve o irmão Branham, através do anjo, disse a você para você fazer isso. Mas eu não consigo, foi o que a mulher argumentou. Né? E mais tarde ela veio a morrer com a mesma doença que ela tinha. E quando as pessoas têm que olhar assim, que o anjo ele é um servo, nós dizemos aqui, o anjo é um servo. Nós então não devemos adorar um anjo que o profeta fala. E as denominações, quando vê um anjo, é um pentecostalismo. Né? Vamos dizer, um alvoroço lá naquela igreja, e anjo daqui, anjo dali. O prazer deles é ver anjo. Eu vou mencionar uma pregação uma vez, até do falecido pastor Medina. Ele disse algo assim, irmãos, é bom ver anjos, mas eu não quero ver aquele anjo. Eu quero ver o anjo. Amém. Né? E eu não quero ver ele voando, porque se ele estiver voando, ele não está em mim. Então, assim, é uma coisa muito... Se você realmente ver, porque os espíritos,
Se você vê, eles não estão em você. Eles estão ao redor. Ele falou assim, aquele anjo eu não quero. Eu guardo isso. Eu quero ver ele dentro de mim. É o que nós temos esse pensamento. Ver anjos é bom, mas eles são mensageiros. Eles te livram, eles te protegem. Porque a Bíblia diz que eles vão adiante. Eles estão sempre um passo na sua frente. Eles estão sempre sabendo onde você vai pisar, onde você vai andar. Eles estão ali para te proteger. O que você deve fazer é conquistar a terra. Porque o profeta fala assim, quando Israel saiu do Egito, um anjo os guiou. Eles tiveram que cruzar o Mar Vermelho. Foram conquistando, batalhando. Era o anjo que estava adiante, mas o objetivo deles não era ficar com o anjo. O objetivo deles era conquistar Canaã. Sim. Então você tem que entender o motivo. Se aquele anjo está te levando para o caminho correto, que é o anjo de Deus, ele está te mostrando a palavra. Então você deve entrar na palavra. Porque o objetivo desse... Qual é o objetivo? Um exemplo aqui, de Eliezer para Abraão, com o filho dele. Era encaminhar ele até... É o Espírito Santo nos nossos últimos dias nos encaminhando até a promessa de Deus. Amém. O objetivo não é você ver, é bom. O objetivo é você ter ele na sua vida. É isso onde as pessoas se confundem. Não, Rafael? Mais alguma coisa a comentar? Gostei muito da citação que os irmãos estavam citando, né? Mateuzinho. Até o profeta ele cita na mensagem, né? É importante mais você crer no anjo do que você ver o anjo, né? Porque ele tem que estar em nós. E eu estava observando o irmão Tiago falando ali, né? No seu primeiro comentário, que veio algo no meu coração, assim, de nós estarmos sensíveis a Deus, estar sensível à voz do anjo, né? Porque esse anjo, o profeta, ele cita, né, que é muito sensível. E às vezes nós fazemos coisas que às vezes pode desagradar o anjo de Deus, né? E muitas vezes esse anjo, ele pode ir embora de nossa presença, né? E até me lembro que o irmão Samuel, uma vez, ele citou aqui, né, que quando esse anjo ele vai embora, é muito difícil você conseguir conquistar ele de volta para voltar a estar ao seu lado, né? Então é muito importante nós estarmos sensíveis à voz de Deus e sempre lutar para que esse anjo ele permaneça ao nosso redor, né? Porque esse é o anjo que Deus envia para nos conduzir em nossa jornada, né? Nós citamos aqui que o anjo ele é um protetor, ele guarda, ele sempre está um passo à frente para saber onde nós vamos pisar, o que vai suceder ali. Então essa é importante de nós estarmos sensíveis, estarmos aptos para sempre ter este anjo ao nosso lado, nos guiando, né, em nossa jornada, porque é ele que nos conduz, né? Às vezes nós estamos passando por lutas ali, mas saiba que há um anjo ali lá na frente já preparando a sua vitória, preparando a sua cura que às vezes você está precisando, né? E também eu estava lembrando aqui, né, que toda a igreja tem um anjo, né? E aqui é o nosso pastor Oswaldo, é o anjo da igreja. Amém. Porque o anjo, ele te conduz. O que o pastor faz? Ele vai te conduzindo, fala, vai por aqui, vai por ali, não faz isso. Então essa é a função que Deus tem enviado para esses anjos, né? Para nos conduzir na jornada. Amém, perfeitamente, irmão Rafael. O anjo está nos conduzindo até o alvo principal, né? É verdade. Uma coisa interessante que o profeta Londrina fala, ele diz assim que no tempo do Novo Testamento, uma história muito conhecida daquele homem que acho que era aleijado, e um anjo descia e movia as águas. E aquele que pulava primeiro era curado. Então observa uma coisa assim, a gente está falando assim, não se basear a nossa vida em anjos. Então observa, a história, se você lê, é escrito o que o profeta disse. O profeta fala assim, toda vez a Bíblia relata, né? E toda vez o anjo vinha e movia as águas, alguém pulava na frente dele, ele não conseguia. Certa vez Jesus andando, né, encontrou com ele e ele falou assim, ó Senhor, eu não consigo chegar ali. Porque toda vez que eu vou chegar ali, alguém já pulou na minha frente. Alguém já recebeu a cura primeiro do que eu. E o próprio Deus estava ali perante ele. O próprio curador. O próprio curador perante ele. E deu a cura para ele. E vocês notem, tinha quantas pessoas que estavam precisando de enfermidade, de curas ali naquele momento? A sua fé no anjo. Eu quero que o anjo toque as águas, porque eu vou pular ali dentro e vou ser curado. E sendo que o próprio curador estava ali, mesmo nos últimos dias, isso está acontecendo. Nós estamos vivendo o ápice da palavra. As pessoas tentam se basear a sua vida em emoções por verem um anjo. Eu quero ver um anjo. Se eu ver um anjo, eu vou crer, irmãos. Anjos, às vezes, não pode dizer assim, o profeta fala assim, não é a coisa principal. A coisa principal é você ter ele na sua vida, ter Espírito de Deus na sua vida. Aqueles homens deixaram passar o curador, que podia curar todos que estavam ali, porque a Bíblia não fala que aconteceu mais nada ali. Só veio, curou, pegou a cama e foi embora. É verdade.
pessoa foi embora. E outra, observe uma coisa, não foi o Deus que chegou e pegou a cama dele e falou assim, ó, vai, anda aí, vou te ajudar a levantar. Não, falou assim, pega a tua cama, levante e ande. O homem só limpou a poeira, levantou e foi embora. Posso só descer um comentário depois do que eu estou falando? Pode falar. Acho uma coisa interessante, porque agora a gente está falando de anjos, seres celestiais, mas a gente tem que ressaltar, inclusive foi algo que o irmão Rafael falou, há uma classe de anjos, que nós podemos dizer assim, né? É o mensageiro, porque você observa, um anjo, o profeta diz que também ele é um mensageiro. E nós temos dons, que são 5 dons ministeriais, né? Nós encontramos lá em Efésios 4:11, que é o quinto de Efésios. E nós encontramos, quando a gente observa esse anjo que guiou o povo no êxodo, quem era esse anjo? Como que ele apareceu? Qual a forma que ele se apareceu? Ele se apareceu com uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem, que era a coluna de fogo e nuvem que ia diante do povo. Né? E com toda certeza, não foi só o zunido do chifre do cordeiro lá que quebrou a muralha. Com certeza aquele anjo, porque estava na promessa que Deus, se eles ouvissem um anjo, destruiria seus inimigos e conquistaria a sua terra. Observa? Agora, quem é o anjo que agora nós temos que ouvir? Né? Voltando lá para a escritura que nós estamos vendo no começo. Quem é esse anjo que está indo diante do povo nesse terceiro êxodo? Porque nós estamos no êxodo, é um paralelo. Quem é o anjo que nós temos que seguir nesse terceiro êxodo? Quem é o anjo que nós temos que ouvir para que nossos inimigos sejam derrotados? Quem é o anjo que Deus ordenou que viesse, proclamasse sua palavra, soasse a sua trombeta, e que por meio dessa trombeta, disso que a gente ouviu desse anjo, Deus destruiria os nossos inimigos? Quem é esse? Quem é este anjo? Por isso que o profeta pegou a mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Quando você reconhece o seu dia e sua mensagem, você reconhece o mensageiro, porque o mensageiro e a mensagem são um só. Sim. Há uma classe de anjos que a gente tem que ouvir, não só ver. Exatamente. Tanto que muitas pessoas falam, se eu vi, eu mesmo já tive isso, se eu visse um branco seria diferente. O povo viu a Jesus, crucificaram ele. O importante não era ver, mas sim aceitar, sabe? Sim. Ver o irmão branco não mudaria nada se eu não aceitasse ele. Porque tem que ter fé. Tem que ter Justamente, fé. tem que ter fé. Tem que ter fé para conceber o inconcebível. O inconcebível ele só vem pelo Espírito Santo. Então, às vezes, a gente conversando aqui a respeito de anjos. É maravilhoso a gente falar de anjos, seres celestiais, mas é uma classe de anjos que a gente tem atenção. Sim. Profeta, pastor. Quantas vezes a gente inconscientemente podemos, humanamente falando, debater uma coisa que o pastor fala de púlpito? Às vezes falar, eu gosto do que o pastor falou, mas eu acho que talvez não seja bem assim. Que nem o profeta ele cita na mensagem para os setores. Vamos falar, eu creio em cura divina, mas eu não creio que seja para mim. Há uma classe de anjos, que é o que a gente leu na escritura, que a gente não tem só que ver, a gente tem que ouvir o que o anjo diz. Ouvir o que o profeta diz. Crer no que o profeta diz. Obedecer o que o profeta diz. Porque esse ouvir está ligado com obedecer, está ligado com obediência. É a obediência que dá direito ao sinal. Né? A gente observa que o profeta diz na mensagem o sinal. É a obediência. Você observa lá no livro de Reis, um homem chamado Jeroboão. Porque quando Salomão saiu do reinado, antes dele morrer, Deus deu uma condenação para ele. Porque ele entrou em idolatria. Ele falou, vai ser rasgado da sua geração as tribos. 10 tribos vai sair da sua mão, vou deixar 2, não vou nem por amor a Salomão. Deus disse, foi por amor a Davi, pelo profeta Aías. E o mesmo profeta Aías chegou em Jeroboão e falou, você será o próximo rei. Você será o próximo rei. E você faça tudo como as leis ordenam. E uma das leis era comemorar as festas em Jerusalém. Só que Jerusalém ficou para o outro rei, Roboão. E ele não ouviu, ele não creu na promessa, ele não creu na palavra do profeta, disse. E o que aconteceu? Ele entrou em idolatria. Ele entrou em pecado, ele entrou em incredulidade. Olha o perigo de você... A gente viu aqui na primeira escritura, a gente leu a recompensa de você ouvir o anjo. Mas olha o que acontece se você não ouvir. Gera incredulidade. E incredulidade é morte. Incredulidade é o pecado. O profeta até pregou uma mensagem do lado, obedeça a voz do anjo. Justamente. Toda vez que o profeta pregava a mensagem, não pregava as coisas à toa, vamos colocar um título porque é bonito. Ele sempre tinha, e nessa mensagem ele diz assim,
quando Maria, ela teve que obedecer o que o anjo disse a ela. Sim. Porque ela teve que carregar uma promessa de Deus. No momento que o anjo são responsáveis por trazer a promessa a você. E você é responsável por ouvir aquilo. Se aquilo não for do seu agrado, você não deve prestar satisfação com o anjo, você deve apenas crer. Amém? Vamos encaminhar para o encerramento final, Mateus, as considerações finais. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, que de alguma maneira nós possamos ter acrescentado algo da palavra de Deus, né? E que o Espírito de verdade testifique toda a verdade, né? Amém. Bom, Rafael? Amém. Deus possa continuar abençoando cada um dos irmãos. E vamos buscar juntos a cada dia ter esse anjo ao nosso lado, né? Porque o profeta ele diz que o anjo, ele é mais real do que eu pegar esse copo aqui, ó. Ele é mais real do que eu tocar o meu irmão aqui. Essa é a importância. O anjo ele está aqui do nosso lado. Deus não permite ver. Por isso que o importante é nós estarmos sensíveis para ouvir a voz do anjo, para ouvir o que ele tem a dizer a nós. Amém. Bom, Tiago? Posso só dar um comentário que eu tava com desejo aqui, mas acabou não dando tempo? É sobre... Pera aí, falta quantos minutos? É rapidinho. É rapidinho. Vai. Ali falando... Vocês falando que não era só ver, sabe? Não era só ver o cordeiro. Era ter o sangue dele na sua porta. Ver o anjo é muito bom, por quê? Porque vai mostrar que você tem a oportunidade de ser salvo. O anjo está lá te advertindo. Essa é a importância de ver o anjo. Mas não é tudo. Viram Jesus, mas não aceitaram e não foi tudo. Então, estamos vendo o cordeiro, mas a gente não... isso mostra que a gente tem a oportunidade de colocar ele nas nossas portas. Mas se a gente não colocar, não muda nada, né? É verdade. Perfeitamente. Creio que esse assunto me abençoou muito, até conversando, vendo o ponto de vista dos irmãos, e creio que vai abençoar cada irmão que viu. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você no seu lar, na sua casa. Né? Continue nos acompanhando pelas redes sociais, aqui pelo YouTube. Né? Deixe seu like, seu comentário. E divulgue para outras pessoas nossos programas, né? Que possa abençoar mais almas, mais vidas. Amém. Que Deus abençoe você. Shalom. Shalom.